Salve, salve, galera tricolor, estamos de volta aqui na Web Rádio Fluminense. Para você que não me conhece, é do Del Nelê, e você está aqui na Web Rádio Fluminense. Aqui é de tricolor para tricolor, todo mundo ligado, plugado e conectado. Rapaziada, amanhã a gente tem um confronto dificílimo, duro contra o Fortaleza, né? Fortaleza que não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. Hoje os jogadores vieram para o Rio de Janeiro, saindo lá do aeroporto lá da capital cearense. Rapaz, o bicho pegou lá, faixa, confusão, torcida do Fortaleza na bronca lá com seus torcedores. Fortaleza que ainda tá na Libertadores, mas vive um seu calvário no Campeonato Brasileiro, né? Tomou de 5-0 no último jogo do Botafogo. Rapaz, o Renato Paiva tá com a batata dele assando e só tem 5 jogos no comando. Desses 5 jogos no comando, o Renato Paiva tem uma vitória contra o Bragantino, 2 empates contra o Bahia e o Corinthians e 2 derrotas contra o Grêmio e contra o Botafogo. E a galera tá na bronca lá, esse 5-0 fez a montanha do Renato Paiva, ó, tem que escalar uma montanha alta agora, e aí ele vai tentar vir aqui no Rio de Janeiro, encarar o Fluminense e conseguir um resultado positivo, né? Lembrando que no jogo do turno foi o jogo onde o Mano Menezes saiu do Fluminense, depois daquela derrota pro Fortaleza por 2-0, o Mano Menezes foi demitido do Fluminense, né? Agora eu fiquei na dúvida se foi 2 ou foi 3. Agora eu fiquei na dúvida de verdade, mas tem tanto tempo já, e foi o último jogo do Mano, então o Mano já esqueci, mas o que a gente sabe é que o Fluminense perdeu. Muitas voltas, novidade no Fluminense, né? Partidas, chegadas, esse é o nosso boletim do nosso tricolor. Por falar em partidas, né? Paulo Baia se despediu do Fluminense hoje, o Fluminense liberou o jogador, fez um acordo com seus empresários, com Primavera, e ele foi cedido ao Ceará de forma definitiva lá, uma negociação entre o Primavera e o Ceará. O Fluminense abriu mão do tempo que tinha do Paulo Baia, muita gente pro ataque tricolor, e aí o Paulo Baia foi liberado. Queria deixar aqui um agradecimento ao Paulo Baia. Eu acho que o Fluminense tem sim que continuar investindo em jogadores de Série B, jogadores que se destacam, porque assim, a gente pode ter um achado aí, né? O Paulo Baia não era o jogador que a gente gostaria, que a gente sonha em ter no ataque, mas em alguns momentos eu lembro de 2 passagens dele, 2 positivas e uma negativa. A positiva, ele fez um gol contra o Água de Marabá, muito bonito, por sinal, aquela vitória de 8-0 do Fluminense. Fez um gol também contra o Internacional, aquele último jogo antes da gente ir para o Mundial, né? Fez aquele gol lá, tudo bem que foi um frango do goleiro, mas ele estava lá e chutou. E lembro de forma decepcionante daquele segundo gol do Botafogo lá, que ele foi dar um passe para o Freitas, errou, e aí o Savarino entrou lá e acabou dando números finais daquele 2-0. Então, Paulo Baia seja feliz lá onde ele... agora ele está indo para o Ceará, que seja feliz no Ceará. E o Otávio, hein? Otávio recuperado, voltando de lesão. Otávio já está treinando com o grupo e pode ser a novidade amanhã na relação para o jogo. Otávio que também tem poucas partidas com a camisa do Fluminense, se machucou gravemente, rompeu o tendão, né? E o Fluminense com o filé lá fazendo milagre. Esse tipo de lesão é uma lesão muito dura, que demora muito tempo, e o filé conseguiu botar o jogador já para treinar, acho que ele se machucou em maio, junho, julho, agosto, de 4 para 5 meses foi essa lesão do Otávio, que vai ser como se fosse uma contratação, né? Fez somente 6 partidas de camisa do Fluminense, apareceu nesse jogo do Águia de Marabá, que eu falei ainda há pouco, entre outros jogos, mas na memória do torcedor tricolor tem aquele jogo contra o Flamengo, que ele não foi bem, né? E aí a galera acha que o Otávio é bagre, o Otávio não é bagre, o Otávio é bom jogador e vai ajudar a gente nesse período aí que a gente tem até o final do ano. Outra expectativa que apareceu, deu voltas no gramado, já treinou com o grupo, foi o Fuente, né? Gabriel Fuente está de volta, treinando com o grupo e pode ser também relacionado para o jogo de amanhã. O Fuente que teve um momento, também teve um cheiramento na perna, na coxa, né? Está voltando também, Gabriel Fuente, que perdeu um pouco de espaço com o Guga indo bem na lateral, né? O Guga, na lateral direita, é um horror, mas na lateral esquerda ele já fez boas partidas. Então o René também voltou de lesão, o René teve uma lesão no calcanho, né? E aí também está voltando de lesão, mas já assumiu a titularidade. E o Guga é um jogador que pode também ajudar ali. A escalação que o Globoesporte.com trouxe
nosso amigo Marcelo lá, do Giba e do Gustavo, diz que ele pode ser titular amanhã, o Guga na lateral esquerda, né? Vamos aguardar. Na verdade, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo, pode ser daqui a pouco, né? Ou então se estiver vendo hoje ainda, no caso amanhã. Amanhã, sábado 16 de agosto, é Fluminense e Fortaleza. Santi Moreno já está regularizado. Se o Renatão quiser, ele já pode colocá-lo para jogar. Eu acho que ele vai para o banco e ele tem chance de entrar sim, tá? É claro que entre o Santi Moreno e o Lúcio Acosta, que já estreou na última terça-feira na vitória sobre a América de Cali, o Lúcio está na frente, né? Mas eu acredito que tanto o Lúcio quanto o Santi Moreno devem atuar na partida contra o Fortaleza. O Lúcio talvez um pouco de tempo a mais que o Santi Moreno, mas eu vejo os dois ali com grandes possibilidades de enfrentar a equipe nordestina. Uma importante informação também sobre o Igor Rabelo, né? Aquele fecha, não fecha, vem, não vem, foi relacionado para o jogo contra o Atlético, contra o Godoy Cruz pela Sul-Americana. O Atlético venceu por 2-1. Tinha expectativa que ele fosse desembarcar hoje no Rio de Janeiro, mas essa expectativa ficou frustrada. O Igor Rabelo só chegará no Fluminense na segunda-feira, e aí ele vai treinar com o restante do grupo. Deve ser um jogador que deve ajudar no jogo contra o Bragantino no próximo sábado, às 16 horas. Esse jogo era domingo, às 11 da manhã, passou para sábado, 16 horas. Mas não é o próximo jogo do Fluminense. Lembrando que o Igor Rabelo ele não pode atuar pela Sul-Americana e nem pela Copa do Brasil, pois já atuou pelo Atlético. Ele é um jogador de 3 temporadas no Atlético. É um jogador que alterna altos e baixos, muitas lesões, poucos jogos, às vezes por opção também dos treinadores que lá estão. Mas é um jogador que tem um respeito da torcida atleticana. Muita gente fazendo manifestação nas redes sociais contrária à sua saída e alguns desejando sorte para ele. Igor Rabelo, que já jogou no Fluminense, foi campeão pelo Fluminense na base, jogou em Xerém, é moleque de Xerém. Então, Igor Rabelo, que já atuou aqui pelo Botafogo, agora volta para assinar um contrato, chega para assinar um contrato com o Fluminense por 2 anos e meio. É a informação que a gente tem. Jogador que foi muito disputado, né? O Igor Rabelo era um jogador que Bahia, Fortaleza, São Paulo estavam os 3 monitorando, São Paulo mais próximo de fechar. O Fluminense entrou na parada, deu mais meio ano de contrato para ele, tinha 2 do Fortaleza, 2 do São Paulo e 2 do Bahia, com o Grupo City lá. O Fluminense deu mais 6 meses e aí optou, claro, ele fazendo conta ele vai ganhar mais, que o salário era o mesmo que ele tem no Atlético Mineiro. Ele optou em vir para o Fluminense, sendo carioca também, né? Então, o Igor Rabelo vai estar semana que vem já para assinar o contrato com o Fluminense, quem sabe estrear já contra o Bragantino. E a última, pra gente fechar aqui, mas não menos importante, é Thiago Silva, né? Thiago Silva também já aparece treinando com seus companheiros. Rapaz, o filé é brabo, hein? O filé é brabo, mas ainda não está totalmente liberado pelo departamento médico, está ali alternando, faz trabalho com grupo, faz trabalho separado, mas Thiago Silva, que a previsão era de 4 a 6 semanas, já está no campo, para se recuperando, claro, e quem sabe o Fluminense já possa contar com ele no dia 28 de agosto, o jogo contra o Bahia. A expectativa da diretoria é que ele possa estar presente na Fonte Nova nesse jogo de quartas de finais da Copa do Brasil. Eu acho que tomara que ele consiga, se depender do filé e do próprio jogador que faz é muito profissional, o Thiago Silva, tem aquela câmera hiperbárica lá dele lá, que ele fica lá um tempão, se recuperando. Então, o Thiago Silva que conta só com a estrutura própria, além do Fluminense, sua própria estrutura. É um jogador muito disciplinado, o nosso monstro. E, se Deus quiser, ele estará em campo dia 28 para nos ajudarmos na batalha contra o Bahia. Rumo às semi do Copa do Brasil. Então é isso. E daqui a pouco, você sabe, no Maracanã, às 16 horas, terá Fluminense e Fortaleza. Uma vitória importante para o Fluminense se aproximar do G6 e deixar de olhar para trás, aquela zona da confusão, como diria o Vanderlei Luxemburgo. E é isso, então, o Fluminense precisa vencer para terça-feira também garantir sua classificação na Copa Sul-Americana. Cerca de 20 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de amanhã contra o Fortaleza. Eu, Danelei, vou ficando por aqui, estarei lá amanhã, naquele pré-jogo lá no Jornada KTO 1902, com Lessa, com Gabriel, com Fio, com Cauã, com Rafa,
com a Esté, com a Letícia, com a Escurra, com todo mundo da equipe Jornada KTO. Então estarei lá naquele pré-jogo e depois, na hora do jogo, estarei lá na Web Rádio Fluminense, junto com JP, que vai narrar o jogo, Bernardo Couto vai ficar na reportagem, Hugo Nelei na técnica e eu estarei lá como comentarista. Vem com a gente, vem com a Web Rádio Fluminense. Você que gosta aqui do trabalho, dá aquela moral, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e voadora no like. Valeu!